O Brasil está numa situação muito complicada, muito difícil. As pessoas vieram me cobrar nas redes sociais, que eu venho demonstrando, né, e está aí para todo mundo ver, que as instituições vêm funcionando. As pessoas ficam... Olha, tem muitos vídeos meus sobre esse assunto. Aliás, eu sugiro que você entre no meu blog, albertocarlosalmeida.com.br, e na procura do blog coloque a palavra instituições. Lá tenho vários artigos que tratam do assunto do funcionamento das instituições. As cobranças de ontem tiveram a ver com esse recorde da pandemia, recorde de falecimentos da pandemia, recorde que pode vir a ser batido vários dias em sequência. Então as pessoas dizem, olha, se isso está acontecendo é porque as instituições não estão funcionando. Eu acho que existem vários equívocos nesse raciocínio. O primeiro é um equívoco que tem até a ver com esse velho viralatismo brasileiro. Nos Estados Unidos, por várias vezes, o número de mortos diário atingiu 4.000 pessoas. E ninguém disse que as instituições não estavam funcionando lá. E ninguém diria, para salvar seu argumento, que elas deixaram de funcionar lá. Trump era o presidente quando isso aconteceu. 4.000, 3.500 mortos, vários dias seguidos, mas vários dias seguidos. Foi recorde atrás de recorde com um número muito elevado. E veio a eleição, Trump saiu, perdeu, não teve tentativa de golpe, não teve nada. Aquela coisa do Capitólio, óbvio que aquilo ali é uma ópera bufa, né? Como se fosse uma ópera bufa. As pessoas ficam muito... Né, eventos muito pontuais e relevantes, porém extremos, chamam muita atenção. Então, um desastre natural chama muita atenção, algo raro, um acidente de avião chama muita atenção, uma turba de meia dúzia de pessoas fracotes que vai lá, tenta invadir o Capitólio, chama muita atenção, enquanto que as coisas diárias, realmente fortes, corriqueiras, chamam menos atenção. Então as pessoas ficam muito sugestionadas por tudo aquilo que chama muita atenção. E aí isso as induz a fazer interpretações e análises absolutamente equivocadas e erradas sobre a realidade. Então, o que está... Primeiro, né? Como eu estava dizendo, ninguém diz que as instituições norte-americanas não estão funcionando e eles bateram recorde atrás de recorde com um número muito maior do que o Brasil. A segunda coisa importante é que não está dito, quando eu falo de instituições, eu estou falando de instituições democráticas, né? Não está dito em nenhum lugar, né? E aí eu quero até comentar essa coisa da Constituição, não está dito em nenhum lugar que as instituições democráticas foram feitas para evitar mortes massivas em caso de pandemia. Isso não está escrito em nenhum lugar, né? Isso depende do governo da hora. Nós fomos atingidos por uma pandemia com um presidente que tem essa postura de não estar nem aí para a vacina, para o número de mortes. Isso não tem nada a ver com as instituições, né? Ele foi eleito, está lá, e está governando o país numa determinada direção. As instituições, e aí a gente pode até derivar um pouco, avançar um pouco nesse argumento, as instituições representam a maneira do povo pensar, as instituições democráticas. E aí, uma coisa sou eu e você que me assiste, outra coisa é o grosso da população brasileira. A população brasileira não atribui essa responsabilidade do número de mortes a Bolsonaro. Ela pode atribuir da lotação dos hospitais, pode atribuir da lentidão da vacina. Isso daí não sou eu que estou dizendo. Pesquisa do Datafolha, já falei isso em outro vídeo. Nas pesquisas do Datafolha, várias, ele fez a mesma pergunta 3 ou 4 vezes, Bolsonaro é o principal responsável para somente 10% da população. Então, nesse aspecto, se você considerar essa conexão entre opinião pública e o sistema político, as instituições estão representando essa maneira de pensar do brasileiro. A outra coisa importante que as pessoas se batem muito, alguém vai lá e pega, né, uma passagem da Constituição e diz que a Constituição tem que fazer isso ou aquilo e o fato da Constituição não estar sendo cumprida é a prova cabal de que as instituições não estão funcionando. Ora, depende da Constituição. Cada país tem uma Constituição. A Inglaterra, o Reino Unido, nem escrita ela é. É um conjunto de práticas, algo extremamente nebuloso, né? O Brasil ela é escrita em detalhes, com centenas de artigos. Nos Estados Unidos é algo curto, com meia dúzia de emendas, poucas emendas. Quando você tem uma Constituição curta e genérica, ela é muito comprida. Quando vocês têm uma Constituição
hiperlonga e muito detalhada, é claro que ela não vai ser cumprida. Você tem que se fazer a pergunta contrária. Por que o legislador brasileiro decidiu colocar detalhes numa Constituição? Esse é o grande ponto, porque o mundo, o que acontece? Quando você estuda o mundo social, político, econômico, o mundo é de uma imensa complexidade, tem uma imensa quantidade de detalhes, é impossível você ser totalmente consistente no mundo. O mundo é regido por princípios éticos conflitantes, em princípio princípios éticos igualmente relevantes para os seres humanos. O mundo tem... nós somos pressionados por diferentes direções, o sistema político, os indivíduos, os grupos sociais. Então, o mundo tem uma imensa complexidade. Aí você vai lá e escreve, isso tem que acontecer deste jeito. Ora, não vai ser cumprido, porque aquela coisa que foi escrita é datada de uma época, foram seres humanos que estavam ali reunidos, que não previram toda a complexidade, tudo que poderia acontecer, a atualização do mundo. Então, é claro que a Constituição não vai ser cumprida. Aí a pessoa diz, não foi cumprida, as instituições não estão funcionando. É fácil cumprir uma Constituição, reduza ela, diminua o tamanho da Constituição, torne ela uma Constituição de meia dúzia de princípios gerais, que ela vai ser cumprida. Princípios gerais. Pronto, que ela vai ser cumprida e vai estar sujeita, inclusive, à atualização interpretativa dos ministros de uma Suprema Corte que deveriam, no caso do Brasil, em que em vários países eles se debruçam somente sobre a Constituição. Então, isso é relativo, né? Você tem que se perguntar por que o legislador brasileiro decide colocar tudo na Constituição, quando muita coisa poderia ter muito mais flexibilidade, ser simplesmente lei ordinária, sujeita a mudança por votação da maioria. Isso seria muito mais fácil de atualizar com o tempo. Mudou, vamos mudar a lei. Mudou, vamos mudar a lei. Ao passo que um princípio constitucional, ao exigir uma maioria qualificada, exige um grande consenso. Então, muitas leis deixam de ser cumpridas e não são mudadas porque é difícil obter a maioria para a mudança. Então, as pessoas não se tocam nisso. As instituições, sim, se atualizam, não tem a menor dúvida, mas é uma atualização incremental. O número de mortes tem a ver, sim, com o funcionamento das instituições. As instituições democráticas permitiram a eleição de Bolsonaro. Tem a ver com isto. Se você quiser uma falha nas instituições, ela permitir que alguém desqualificado se torne presidente da República. Isso daí está sendo corrigido, isso daí foi resultado de um longo processo, porque as pessoas acham, olha, repito, vá no meu blog e veja meus artigos sobre as instituições. As pessoas acham que a instituição é um interruptor de luz. Você vai lá e acende, on, off, agora está funcionando, agora não está, então tem dia que funciona, tem dia que não funciona, tem mês que tem dia... Isso não é assim, não é assim que funciona, de jeito nenhum. Você tem que ver o seguinte, o que as instituições entregam no Brasil? Elas entregam o poder dividido. Se elas não entregassem o poder dividido, a pandemia hoje no Brasil teria consequências muito piores. Por quê? Porque Bolsonaro ele não teria divisão de poderes para ele estaria implementando essa visão dele, muitas pessoas chamam de genocida, né? na disputa política, no duelo político. Ele estaria conseguindo fazer valer a sua vontade, mas como o poder é dividido, ele não consegue fazer valer. Tem que entrar vacina, tem que começar a vacinação, aí ele vai lá e empurra, a vacinação é mais devagar do que seria se não fosse ele. Ele foi eleito. Né? Aí você vai dizer, bom, então vamos tirar por um impeachment. Tá, mas e o que você faz com os 30% que consideram ele ótimo e bom, mas 20 e tantos por cento consideram ele irregular? O que você faz com esse pessoal? Você tira e diz, olha, agora nós que achamos 40% que achamos ele ruim, péssimo, nós queremos tirar o presidente. E aí, vocês que acham ótimo e bom, danem-se. Não é assim também. Então as pessoas, quando dizem, né, na minha visão, tá, o que essa minha fala, na verdade, mostra, né? Quando as pessoas muitas vezes reclamam das instituições, elas estão sendo egoístas. Elas gostariam que as instituições estivessem realizando seu desejo individual, como se seu desejo individual fosse majoritário ou se fosse igual ao de todo mundo, quando não é. As instituições, elas fazem uma média de tudo que está acontecendo, por isso que elas são democráticas. Então, enquanto você não compreender isso, você, em vez de atacar o governo, vai atacar as instituições. As instituições estão funcionando,
e merecem ser preservadas e defendidas. O que você pode discordar é do governo. Dizer que o governo é um genocida, que o governo... Aí sim, o problema é o governo. E aí tem um momento para mudar o governo. Que seja feita oposição agora, o tempo inteiro, e a mudança do governo tem data marcada para acontecer na eleição do ano que vem. Eu agradeço a sua atenção, peço que curta o canal, peço que se inscreva no canal, peço que comente os vídeos, traga mais gente para esse canal. Um grande abraço.